Sejam todos bem-vindos, 2025 chegou, é isso mesmo, hein? Como for um ano novo para todos vocês, espero que estejam felizes, realizados ou que vão realizar sonhos. Tenham fé, sem dor, sem ganho. E o Café com Zaca continua novamente esse ano. E agora nós estamos na sexta temporada, gente, ó. Sexta temporada, primeiro episódio, mas antes de mais nada, roda a vinheta. É isso aí, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que não dorme. O Café com Zaca começou o primeiro episódio da sexta temporada, mas antes de mais nada eu quero agradecer nossos patrocinadores, hein? Mandar um abraço pessoal da Merca Verde Brasil, o Regional, a Netflix, a League Shop Germânia, a Merlin Brindes, a Vox FM, a Empório Badesco, a Air Stores, a Espaço Fibras, a também a Academia Estúdio Vita, a Fidelidade, a Revista Estampa e você. Vem com a gente, 2025 vai começar com tudo e esse é o nosso primeiro episódio, hein? E eu trouxe aqui para vocês o apoio no centro da terra, é Nilson Moisas, é isso? Mozas. Muito bem. Olivares. Espanhol. Qual que é o nome inteiro, então? Nilson Mozas Olivares. Rapaz, você é da Espanha ou não? Opa. Vem cá, de onde você nasceu? Vamos começar assim. De onde você nasceu, a mamãe pegou você no colo, nasceu essa criatura, falou bem-vindo à vida. Antes de mais nada, muito boa tarde aí, ao Daniel aí, obrigado pelo convite, a todos os ouvintes aí. Então, eu sou de Catanduva, né? Sou catanduvense, nasci aqui mesmo, sou da terrinha aqui. Você nasceu em Catanduva mesmo? Sou de Catanduva mesmo. E estudou em Catanduva até que idade? A gente começou desde do prézinho, não para até hoje, né? Você lembra alguma escolinha pequenininha que você estudou? Nossa, eu lembro, era a escolinha do Pirulito, era ali Pirulito? Era... Não, eu acho engraçado os nomes que tinha aqui. Agora tem uma moça passada falando agora Pirulito. Tem. Tem aí do Pirulito? Não, era no Sesc. Nós estamos falando que época é isso? 1900 e bolinha. Acho que uns 80, mais ou menos. Foi nos anos 80. Anos 80, ali era a escolinha do Pirulito, era no Sesc. Me lembro que minha mãe me deixava lá, era tarde, era na hora do almoço, depois me buscava... Não, era de manhã, né? Desculpa, era de manhã, buscava logo depois do almoço, assim, eu ficava lá. Era o pré, né, vamos dizer assim. Era o pré. Era o pré. Aí depois você foi estudar o primeiro aninho aonde? Foi primeiro aí primário? Aí foi pro Otacílio, eu lembro do primeiro dia lá, falei, o que eu tô fazendo aqui, nessa molecada tudo gritando, berrando aqui, molecadinha, né, todos 7 anos de idade, meu pai me levou lá no Otacílio. Você era mais quieto? Otacílio de Oliveira Ramos. Não, era quieto, sim, era um pouco quieto, sim, na escola era normal. E do Otacílio, né, foi escola pública, né, na época também. Otacílio era pública. Ainda é, né, é uma boa escola, sim. Ali no bairro de Genópolis. O pessoal fala né? bem. E aí vai até que ano você foi lá? Ali até, na época, era até o oitava série, a gente falava, né, não tinha o 9º ano ainda, né, oitava série, depois os colegiais, né, que é o antigo colegial, né, que é o ensino médio hoje, foi no Nicola. E do Nicola, aí depois veio as faculdades, né? Então aí a história... Você terminou o terceiro colegial pelo Nicola? Foi pelo Nicola. Do Otacílio pro Nicola, e do Nicola, aí eu fiquei por aqui mesmo, né? Fiz faculdade aqui, de administração de empresas, aqui na Fundação Padre Albino, lá na FAECA, né? Lá no São Francisco, no bairro São Francisco. E dali já fui caminhando para outros cursos, né? E fui sempre se especializando. Quando você era jovem, criança então, vamos pôr a criança, você tinha sonhos de alguma coisa diferente do que você faz hoje? Naquela época que você não sabia mais ou menos o que era o futuro, que era guardar dinheiro, nada. É verdade, a gente não tinha essa gama de informações que nós temos hoje, né, Daniel? Hoje aí tudo no base de um clique, né? Então, mas todo moleque, né? Na época lá, sonhava em ser jogador de futebol. Eu tentei ser jogador de futebol, né? Você jogou bola? Jogamos, né? Digamos assim. Meu pai me incentivou muito, né, na época,
a jogar futebol, criou até time de futebol para que eu pudesse jogar. Como é que foi? Como é que foi isso aí? Conta Pô, um a pouco. molecada aí, na época, né? A molecada tem muitas memórias sobre isso. Então, nós tínhamos lá no Clube Recreativo Higienópolis, né? Logo na saída de Catanduva, indo para Novaes, ali, Palmares, né? Tem o antigo Clube Recreativo Higienópolis. E lá, meu pai tinha. Não, nós éramos sócios lá, e aí ele, um belo dia lá, conversou na época lá, com o diretor lá do clube, e permitiu que a molecada do bairro, todos viessem a querer frequentar o campo de futebol. E aí meu pai resolveu criar um time de futebol, e aí a molecada foi sabendo, foi falando um pro outro. Quando foi ver, tinha dois, três times lá que nós treinávamos. Ele tinha coragem de deixar você no banco ou não? Não, eu ficava no banco, jogava, ficava no banco. Você jogava em que área? Eu era lateral direito. Você era veloz ou não? Não, era normal. Eu não Ué, tive eu não tive um destaque assim de futebol, né? Mas Você queria, você tava teve uma focado. época lá que eu até joguei bem, mas assim, eu não era. Eu ficava na defesa, né? Eu não era atacante, né? Como o pessoal lá Sim. jogava. Então eu só participava taticamente, né? Ali dos jogos ali, das jogadas, né? Mas teve uma época lá que eu até pensei, falei, pô, acho que eu vou tentar ir pro Corinthians, né? Fazer uma peneira lá no Corinthians. Mas aí eu tinha até um tio lá no Corinthians na época, né? Que é irmão do meu pai, no caso, ele era conselheiro do Corinthians, né? Tinha meu tio. Então você já tinha uma facilidade até. Era conselheiro lá do Corinthians, né? Cláudio lá, meu irmão do meu pai, né? Sim. Era conselheiro lá e eu até cheguei a ir lá, frequentar o clube do Corinthians lá, quando era pequeno, lá com meu tio de férias, né? Ia lá. Mas, assim, eu nunca de fato fiz uma peneira lá. Mas eu queria muito, mas as circunstâncias não foi possível, né? Então meu pai achou melhor eu seguir mais para a área dos estudos aí, me poupar um pouco aí do futebol. Bom, mas eu acho que não Mas que idade que era, mais ou menos? Ah, eu tava lá dos seus 13 anos, 14 anos, né, de Mas teve uma idade. conversa com ele sobre isso, então, ou não? Até tive, sim. Porque você tava tentando. É, foi por acaso, falei assim, olha, eu acho que eu vou tentar o futebol lá no Corinthians, vou fazer uma peneira. Meu pai até achou interessante, mas depois ele acabou achando melhor eu ficar como, ir para continuar nos estudos, né, e não ir para a área de futebol. Talvez por ele saber que o negócio lá é mais, talvez me poupar, talvez até fisicamente É um lá, meio não milhão, sei. né? É um meio milhão. Talvez poupasse fisicamente lá, porque, na verdade, bom, eu sou filho único também, né? Sim. E eu acho que eu ter ido, talvez teria sucesso ou não, a gente nunca sabe, mas como você falou, assim, nem 1% do pessoal tem aquela, como é que se diz aí? São sonhos, mas a realidade é outra, que você vai passar numa peneira dessa aí. É muito Vai- pouco. Também tem E, muita gente, é muita é, gente. talvez aí eu não. Como eu jogava bem, mas talvez não era tão suficiente assim para ser um destaque, né? Então eu achei que. Aí meu pai falou: melhor você ir para os estudos. Eu falei: não, não é que ele não me desanimou, mas ele apenas me colocou as Sim. cartas na mesa. Eu falei: não, então vamos ficar para os estudos mesmo. E aí Aquela foi. foto, a foto que você mostrou do teu pai e É, você, é o que é aquilo lá? que lá é um dos treinos que nós tínhamos, que nós fazíamos toda semana, né, lá no clube, lá no Genópolis. Então, nós treinávamos de manhã, de tarde, lá às vezes, né, de manhã, de sábado, né, à tarde, e à tarde, nos dias de semana, alguns dias de semana à tarde, nós tínhamos os treinos, né, e a molecada, todo mundo ia lá, e fazíamos os treinos para o final de semana fazer os torneios, né. Então, aquela que eu te mandei aquela foto lá foi só uma das Do pai dos dezenas treinos. e dezenas de fotos de campeonatos que nós participamos regional aqui. Então, hoje tá todo mundo grande, né? Todo mundo já aí pai de família, Sim. tudo. E você. E é saudoso, eles lembram, sabe? Isso daí São foi histórias bacana. que não acabam nunca, né, É, velho? Não acaba. então, lá no conjunto esportivo, né, nós fazíamos muitos campeonatos ali. Então, tem o tênis na época, né, que era o grande. O grande Do- time da época era do Livano, do seu Vixe, Lolô. Quem, sim. quem é da época aí sabe o que eu tô falando aí. Treinei muito Quem é, lá. quem é que ganhava daquele tênis lá, meu? Era muito difícil ganhar do Sim. tênis. Na época eu joguei, dos 80 em 88 até 94 eu jogava bola lá com eles. Dos 8 anos até os Ah, 14.
Jogou lá. Nossa, e os treinos eram muito forte. Era treinos de areia mesmo. Todo mundo que treinava lá treinava pesado. Eles levavam a gente muito a sério. Não, o O tênis Lolo era. era um cara muito sério. O Livano era apaixonado pelo que fazia. Foi uma época de ouro para quem treinava futebol mesmo. Então, e hoje eu não sei como é que tá. Eu passo ali, às vezes lá na frente do curso esportivo, eu vejo uma molecada jogando bola ali, parece que tem. Tem sim, eu não Não, hoje acompanho. tem muito mais, porque a mídia foi muito mais forte. Naquela época, o jogador de futebol via-se pouco, né? É. E aí, quando você teve um conceito de você vai estudar, o que você era bom naquela época? Que você gostava de estudar? Então, eu percebi ali que eu ia mais para a área de exatas, né? Então eu tive muita influência aí também. Bom, minha mãe foi professora, né? Professora primária, né? Então ela dava aula, sempre me levava em Palmares Paulista para sempre que eu às vezes não tinha aula ou sempre que podia que ela podia, ela me levava para Palmares, eu participava das aulas lá, né? Que minha mãe ficava no cantinho lá da sala, ela dando uma aula, né? E também eu tive muita influência dos meus professores, principalmente na época do colegial, né? Eu tive bons professores de matemática na época. Eu tive o Félix, que foi prefeito, foi meu professor também, né? E eu lembro das aulas dele. A Bia Gabas foi minha professora também. E ali eu tive uma forte influência sobre a parte de matemática, né? São professores de matemática. E eu resolvi ir para a área de matemática. Também eu não era o destaque da turma, né, da sala, mas eu me esforçava bem, né? Quem era bom lá era o japonês, que sou amigo dele até hoje, o japonês. Japonês era da matemática O também. Wilson. Um Wilson? abraço, Wilson. O japonês lá, onde ele sentava, eu sentava perto, mas eu me dedicava também, né? Então, eu sabia que era para essa área aí. E depois que eu acabei me formando, mas eu acabei me formando em administração de empresas aqui, né? Você foi fazer em Catanduva? Comecei aonde estava o meu alcance na época, né? Eu fui fazer administração de empresas aqui, né, na ocasião, e eu trabalhava aqui em Catanduva também. Trabalhei comecei como office boy, trabalhei depois até como é, peguei estágio no antigo banco Bamerindo, né, para quem lembra. Bamerindos, cara. Eu peguei estágio no banco e depois que eu me formei, eu fui embora para Bragança Paulista lá, fui tentar lá, que eu me formei, né, com 20 anos de idade, peguei a mochila, fui embora para Bragança Paulista, porque tinha um amigo meu lá, né, o Fábio Gomes, que era amigo meu também na época de colégio, tava lá em Bragança, falei com ele lá e falou, vem pra cá que tem várias empresas aqui, né? Tinha acabado de me formar, 21 anos, eu peguei minha mochila e fui, né? Pra Bragança. Foi uma experiência boa. Eu até consegui um emprego lá, mas pelas circunstâncias, eu fui embora depois para São Paulo tentar um concurso na área de banco lá O banco também. era o que tinha, né, cara? O banco, o pessoal, era estabilidade, era É, trabalhar em banco, né? então, eu sempre queria, né, trabalhar em banco. Aí teve um concurso pro Banorte, né? Mas foi em São Paulo. Eu participei dos vários estágios, né? No último estágio ali, na área de inglês fluente, né? Eu não consegui passar, mas não estava escrito que precisava de inglês fluente, né? Inglês, falei, beleza, inglês ainda vai. Mas fluente na hora ali, aí eu não consegui passar no inglês fluente. Mas tudo bem, valeu a experiência, né? Eu fui até a última fase do inglês. E aí eu acabei voltando para Catanduva, né? E arranjei mais empregos aqui. Inclusive, eu trabalhei até na área administrativa lá do clube de campo, que hoje não tem mais. Nossa, Eu trabalhei no clube de até campo. tem, né? Mas tá parado lá, tudo travado. Saudoso clube de campo, hein? Nossa, era bom lá, viu? Aquilo lá era um clube, viu? Era Aquilo lá legal. era um clube. E eu fiquei lá alguns meses lá, né? Mas enfim, aí depois eu fui, na ocasião eu fui pro emprego lá na Fundação Padre Albino. Você era formado em administração Eu formei de em administração. empresa. Depois que eu voltei de São Paulo, né, que eu não consegui passar na última Aí você fase foi do pra Fundação, concurso, Fundação Padarino. eu parei quando eu voltei de São Paulo, eu fiquei um pouco lá no Clube de Campo, e depois eu fui para a Fundação Padre Albino, que ali eu fiquei, né, eu trabalhei Ali você lá. entrou como? Ali foi por testes, né? Em qual cargo foi? Era para você trabalhar na época lá na biblioteca. E na época estava começando a internet também, e eu ficava responsável lá Para organizar. pelas pesquisas, né? Os alunos da medicina na época.
lá na biblioteca, e então eu ficava lá. E eu acabava fazendo também os afazeres que na época as bibliotecárias me ensinaram lá, né? A Marina e a Solange. E eu acabava atendendo os alunos e fazia as pesquisas para eles. E nessa de pesquisa eu fui pegando gosto de saber como é que era uma pesquisa científica. E eu sempre tive aquela voz no ouvido falando, e a matemática, né? Porque como eu falei no começo da conversa, né? Eu queria ir fazer matemática, né? Então eu sabia que eu não podia morrer sem fazer matemática. Fiz administração, fiz uma pós em administração também, né? Com ênfase em informática na ocasião. Eu trabalhava na fundação, fiz minha pós lá também. É, mas aí pelo destino aí surgiu a oportunidade, né, de eu tentar fazer matemática lá na Federal de São Carlos. E eu lembro ainda que o Sidney Stuck, na época, eu cheguei nele e falei, Sidney, eu vou, depois de uns, acho que 4, 5 anos trabalhando lá na biblioteca, né, fazendo as pesquisas para os alunos da medicina, né, eu cheguei para ele e falei, olha, eu vou embora para São Carlos, né? Eu passei na UFSCar, na Federal lá, né? Estudava muito Mas lá você passou no quê? em matemática. Matemática. Em matemática. Mas o que te encantou em falar, eu vou fazer Isso daí era matemática? desde quando eu saí do colegial. Porque não é um curso fácil de se Não, não fazer, é, né? não é não. Eu achava que ia ser difícil, mas nem tanto. Olha, é só quem viveu aquilo lá para saber. O que é uma equação Matemática. Que diferencial, é isso, cara? que Coisa é que você nunca vai usar na vida, mas você estruturas aprendeu. algébricas, ó, quem fez sabe o que eu tô falando. Não tô nem falando de cálculo 1, 2, 3, cálculo numérico, isso daí eu nem tô falando disso. Mas você achou que era uma coisa e entrou em outra. Acha que. Nossa, aquilo era dia e noite estudando. Dia e Quando você falava noite. para as pessoas assim, que você está fazendo faculdade de matemática, eu já olhar para você meio assustado, eu falava, que isso, cara? Dá pra você ficar meio doido lá. Como que seria isso, você fazer uma faculdade de matemática? Então, Como que era para você? Chegou lá o ah, primeiro dia e depois começou a aprender coisas que você jamais viria isso na vida. não tem A gente nada, não tem nem não tem noção. nada a ver com o ensino médio, não tem nada a ver. É a base, né? O ensino médio é a base. Mas sem o ensino médio você não consegue desenvolver, mas você não vê nada do ensino médio ali. Tá embutido, implicitamente tem algumas operações lá, E matemática ali que você está se embutido. apaixonou pelos cálculos. Os cálculos são bonitos. Os cálculos são Quando você fala são bonitos. bonitos, o que te encanta nele? A Que exatidão? O que que é? na verdade, a matemática, na verdade, ela codifica a natureza, né? Então, a natureza, ela é codificada pela matemática. Hoje, tudo que nós fazemos, tudo que nós criamos, tem matemática. Aqui tem matemática, os carros têm matemática. Pra se criar, Isso né? daqui é pura matemática para você criar, para você calcular aqui, por exemplo, o volume de líquido que tem aqui, o quanto que você precisa de matéria-prima para criar esse objeto. Tudo é matemática. E aí, na matemática que eu fui entender que era a base de tudo. E eu estudei para valer lá, porque eu sabia, né? Eu já tinha na época lá meus 25 anos, né? 25, 26 anos. Eu já fui com uma certa maturidade para lá. Imagina, eu largar o emprego, né? Ainda o Sidney falou para mim, quando tava dizendo aqui, eu falei, Sidney, eu vou largar, né? Aqui, ó, o emprego. Ele falou, Nilson, vai surgir um vestibular para sua vaga aqui. Você tem certeza, né? Para a vaga aqui lá da biblioteca. Fiquei meio estremecido assim, mas eu estava muito determinado na época. Na época eu era muito determinado lá, né? Naquela época eu Com já estava certeza, focado porque você naquilo. abandonou uma coisa que era segura para a mão de muita gente. Eu fui, coloquei um colchonete embaixo do braço e fui. Na época eu falei com a minha mãe, saquei meu fundo de garantia, lá entrei em acordo lá e fui embora. E conversei na época com a minha mãe, deu para mim ir, né? A parte financeira foi discutida antes, claro. Mesmo sendo público lá, mas você gasta lá, né? E deu. Foram anos bem assim. É muito estudo. É muito estudo. Aí você chegou, quando você começou. É muito. Mas quando você foi fazer a faculdade de matemática Matemática. e abandonou tudo, você conseguia enxergar qual futuro seria para você depois que você Não, se a gente não formou? tinha garantia de nada, era incerto. Então, por qual motivo você largou tudo para fazer faculdade de Porque eu matemática? sabia, Eu vou fazer o quê? Ser professor? não, mas eu percebi também. Mas Eu, você foi com esse foco.
A princípio, Não foi. A princípio era isso mesmo. Você falou, eu vou ser professor de faculdade de matemática, é isso? Você pensou nesse caminho ou Era não? de ensino médio até, eu tava Você pensando. pensou, eu vou dar aulas para matemática. Ensino médio, eu nem pensava ainda em faculdade. Então você já pensava, você foi para fazer faculdade de matemática pensando em ser professor já. Sim, de ensino médio. Você gostava, então? Você gostaria de ter sido? Sinceramente, era esse meu foco da época. Tá. Porque tem que ter um sentido você abandonar tudo e fazer faculdade de matemática. Mas mesmo assim, eu não tinha garantia de nada. Não que a matemática é ruim, pelo contrário, são poucos que aguentaria fazer uma faculdade de matemática. São poucos. Bem feita. Não para assinar o currículo lá. Difícil, não é fácil. Tem que ter muito, tem que estar muito... Normal para ficar louco quando finalizar. Pelo menos a federal lá, na federal a gente fala federal UFSCar, né? Lá os caras pegam pesado com você, não quer saber não. Lá eles pegam pesado. Aí quando você se formou ali, depois dessa formatura, mas antes, assim, teve alguma coisa que você modificou, já que as pessoas, os professores olharam para você e falaram, olha, esse rapaz realmente tem talento para essa faculdade. Você criou alguma coisa diferente? Não, lá Você saiu fora da caixinha, que a pessoa fala. Então, lá em São Carlos, no segundo ano, eu até pensei para física, por incrível que pareça. Aí eu fui lá no departamento de física, né, um belo dia lá. Eu e o Cláudio, lá o Cláudio estudava comigo. Ô, Cláudio, vamos lá falar com a física, vamos tentar mudar para física. Queria ver física. Aí o professor lá passou pra gente, na época, falou, vocês querem? Então tá. Eu acho que ele testou a gente, né? Na época colocou uns artigos todos em inglês sobre física quântica. Imagina isso daí. Física quântica, em inglês ainda. Sem Google, sem internet. Olhada, sem nada. Tava no começo. Né? Ainda tinha internet, mas ainda não até tava. Biblioteca, às vezes não chegava coisa. Tinha, mas ainda não tava naquele, né? Tava começando, claro, na época, mas... aí você imagina, você tentava entender física quântica. Aí eu falei, quer saber? Deixa eu voltar pra matemática, ficar na minha lá, que é o que eu queria, meu foco, não vou sair do foco. Aí, onde eu terminei a parte de matemática. E ali mesmo, eu fui já verificando, eu tentei já engatilhar um mestrado. Mas eu queria algo mais, digamos assim, prático, né? Porque era muito abstrato a matemática, né? E eu fui ver a praticidade, usar a matemática na praticidade, na engenharia de produção. E o departamento de engenharia de produção, que era ali do lado, né? Eu fui lá tentar o mestrado, onde eu fui como aluno especial lá, que são os caminhos que entram lá, né? Como aluno especial, entrei lá no programa de mestrado da engenharia de produção da UFSCar. Mas aí nesse meio tempo aí surgiu um emprego aqui em Catanduva, onde aí eu parei e voltei para Catanduva para poder seguir emprego, porque eu já estava com 30 anos, eu também estava pesando aí, falei, pô, eu preciso, né, voltar a ganhar dinheiro. E aí eu voltei para Catanduva, onde eu comecei a dar aula em ensino fundamental. Depois, ali na época no colegião, hoje eu encontro com muitos ex-alunos aí, todos formados aí também já hoje. Do colegião, aí eu fui chamado, teve uma oportunidade de dar aula na faculdade, administração aqui de empresa, onde eu me formei, né? Meu grande amigo, o professor mestre Claudinei, me ligou, falou, Nilson, tem uma vaga aqui, grande abraço pro professor Claudinei aí, muito obrigado. Aí ele me ligou, falou, tem uma vaga que você quer concorrer? Eu falei, poxa, bacana. Aí eu concorri àquela vaga, né, que tava para dar aula no curso de administração, e é onde eu tive a oportunidade, né, de conseguir ter a vaga preenchida, né? Então eu comecei a dar aula pelo curso de administração, aqui na Fundação Padre Albino. Aí a situação começa a se direcionar, né? Pra você ver como é que é. A gente pensa uma coisa, mas com o andar aí do tempo aí vai te direcionando. E aí eu retomei, nesse meio tempo aí eu saí do colegião, né? E fui pro Colégio Catanduva, onde eu ficava dando aula no Colégio Catanduva pro ensino médio e na faculdade. E aí eu retomei o meu mestrado, a ideia de mestrado. Só que eu retomei em Araraquara, para poder conciliar os horários de trabalho, né? Então, em Araraquara, na Uniara, eu peguei o meu projeto que estava em São Carlos e continuei ele, né, na Uniara. Eu tive a felicidade de ter grandes professores lá, né?
E o meu orientador, professor Hermosila, também um abraço, professor Hermosila, aí, muito obrigado aí pela oportunidade. Foi um grande orientador meu, né? Então assim, sorte de ter grandes orientadores, né? Pegava no meu pé, graças a Deus, né? E aí eu aprendi muito a escrever, né? A parte de metodologia, né? De científica, de fazer um mestrado, né? Então, eu fiz um mestrado usando a matemática, só que na engenharia de produção, onde eu verificava gargalos em indústrias, né? Então toda a indústria, linha de produção ou até em empresas, né, de serviços, tudo tem gargalo, né? Então uma maneira de você conciliar, né, a matemática na engenharia de produção, eu utilizava ferramentas de estatística, né? Na ocasião conhecido como Seis Sigma, né? E eu fiz então dois assuntos se conversarem, né? Seis Sigma e teoria das restrições, onde a teoria das restrições, onde a gente foca gargalos, né? Então a gente identificava o gargalo e dentro do gargalo, através da estatística, você faz o chamado balanceamento de linha, né? Onde você vê a variabilidade dentro de uma linha de produção. Toda linha de produção tem variabilidade, isso é inerente. E aonde a gente estuda a estatística ali dentro. Estatística é um braço da matemática. E nós utilizamos isso. Tem pesquisa operacional também envolvida, mas a pesquisa operacional eu não me aprofundei, mas eu utilizei mais a parte de estatística. Sim. E, enfim, e aí com, com o mestrado em mãos aí, terminando em 2012, né? Eu fui, na ocasião foi me oferecido mais aulas na faculdade, em outros cursos lá, né? Na área da saúde, onde envolvia estatística. E eu também dava aula de finanças na administração. Calma aí, você foi fazendo várias aulas em vários setores. Aí. Aí, então, a estatística ela conversa, a matemática em si, né? Ela, ela vai para todas as áreas E têm. queira ou não queira, acaba tendo até falta de pessoas com esse conhecimento, porque pouca gente Então, vai estudar esse caminho, né? há uma falta de profissionais na área hoje muito grande. Principalmente para dar aula, você tem que ter a licenciatura, né? E hoje tem muitos profissionais que não têm a licenciatura, mas por falta de profissionais no mercado, eles acabam Chamando para trabalho. vai dar aula de Não, mas isso é em matemática, ou todos de, os ou setores de do mundo. física, Ah, ou de química, mesmo sem ter a sim, licenciatura, né? Então, sim. e a gente sabe que isso daí é fundamental, né? Daí, nesse caminho, queira ou não queira, com essa dificuldade de até também achar profissionais, você começou a abrir campo para você também. É, Você foi para tudo que é área em todas as faculdades. se você tem o domínio da matemática, junto com a estatística em si, né? Quando você tem um conhecimento aprofundado na estatística, você faz um curso voltado para a área mesmo, você enxerga de uma maneira que empresas, pesquisas científicas, né, você enxerga de uma forma o quanto que isso é fundamental para ser melhorado, desenvolvido, né? E hoje, uma empresa, por exemplo, sem a parte de estatística ou na área de pesquisa operacional, na área de engenharia de produção, né? Se ela não tem direto ou diretamente ou até indiretamente, ela não tem uma medição dos seus processos, né? Se você não mede os seus processos, você tem uma falsa ideia de que você está com uma linha de produção, digamos assim, dentro da sua normalidade, né? A perda é grande, você às vezes não tem noção que você pode melhorar reduzir essa perda, ou melhor, você reduz seus custos de produção, utilizando a parte de engenharia de produção, utilizando a estatística, utilizando a matemática em si. Isso falando de empresas, né? Na área de serviços também. Você mede como na área de serviço? Reclamações, atrasos, né? De funcionários ou reclamações. Isso daí também é tudo parte de, a gente fala, não conformidades que devem ser mensuradas e devem ser avaliadas. E aí você tem toda uma metodologia para que isso seja identificado, né, e melhorado, né?
E para a área de pesquisa é fundamental a estatística. Hoje, você fazer pesquisa sem estatística, sua pesquisa não tem credibilidade, né? Você precisa de uma ferramenta estatística, você precisa saber em que momento que você usa ela antes da coleta de dados. Então, você vai coletar os dados para sua pesquisa científica, você já tem que saber qual é a ferramenta estatística que você vai estar utilizando para responder, né, a pergunta da sua pesquisa científica. Falando em termos de área de pesquisas. Tá. E aí, quantos locais, estudos, as faculdades você entrou? Com todo esse conhecimento, com essa bagagem, tudo que você explicou agora também, além quando você fala que esse processo para empresas, mas você também ensina os alunos sobre esse processo. Nós fazemos, lá principalmente no curso de administração, nós temos os projetos científicos, né, lá, as pesquisas científicas. Então, nós desenvolvemos no curso de administração esses projetos com os alunos, eu desenvolvo com os alunos a parte de pesquisa científica, onde eu ensino para eles algumas ferramentas de estatística e de engenharia de produção, para eles entenderem depois, quando eles estiverem formados, né, que eles usem futuramente isso daí, né, quando eles estiverem já em empresas, essas ferramentas para fazer as melhorias nas suas empresas. Então, a gente tenta, digamos, multiplicar aí essa ideia para que os alunos deem continuidade, né? Quando você fala em uma faculdade de medicina, o que é ensinado isso? Ali na faculdade de medicina ou na área da saúde, Da vamos dizer, né? saúde. Na área da saúde em si, é ensinado como que você utiliza as ferramentas estatísticas para pesquisa científica. Então, quais são algumas ferramentas, a gente usa as principais, são muitas, né? Não dá para ver todas, mas o principal para eles terem um embasamento para que eles desenvolvam pesquisa científica. Então, as minhas aulas são totalmente voltadas para os alunos terem uma capacidade de desenvolver pesquisa científica. E elas são todas informatizadas. Então, não é aquela aula que fica dentro de uma sala de aula só com parte teórica. A gente utiliza os computadores, né? No caso, o Excel e algumas ferramentas estatísticas eu mostro para eles. O Excel, ele serve para várias ferramentas estatísticas para mostrar para os alunos. Claro que já tem ferramentas prontas, consagradas no mercado. Muitas delas. Algumas eu mostro, né? E a outras a gente usa mais o Excel, que é mais difundido. E agora, ultimamente, aí, com o uso da inteligência artificial, a gente mostra para eles como é que você utiliza a inteligência artificial para que eles desenvolvam também as pesquisas científicas na área da estatística. Não tem como fugir disso, né? Obviamente. Então, a inteligência artificial ela veio aí para revolucionar. E aí, quando a gente fala em Nilson, quando você dá aquele currículo que nem a gente estava lendo, cita para nós, além de vários cursos, pra gente, senão vai ficar o dia inteiro falando de cursos. Tem aqui, faculdades e pós-graduações. Quem é o Nilson? Lá do estudo. Então, nós estamos falando, você fez administração de empresas, você fez matemática, e aí? Eu fiz administração, depois eu fiz a pós em administração, né, voltado para a área de informática. Eu fui embora para São Carlos fazer matemática, licenciatura. Depois de matemática eu fiz o mestrado em engenharia de produção, né, na área eu verifico gargalos e vejo a parte de balanceamento de linha em produção de indústrias. E aí o doutorado, recentemente, eu fui fazer o doutorado na área da saúde, para você ver. Eu fui a convite do Dr. Valiati, um abraço, Dr. Valiati, muito obrigado aí pelo convite. Eu fiz o meu doutorado dentro de uma UTI. Olha onde eu fui parar. Na UTI. Então eu fiquei sabendo. E o que você fez nesse estudo que tem, né, naquela foto que você me mandou também, que foi aquela foto e aquela foto final do teu doutorado. Eu mandei para você uma foto que ela mostra de uma maneira geral o que era o doutorado, né? O meu doutorado foi dentro de uma UTI com pacientes gravemente internados lá, né? Porque tá na UTI, tá grave, né? Sim. Então, pacientes gravemente internados. E nós verificamos a variabilidade da frequência cardíaca deles. Como? Eu fiz pela FAMERP, né? Pela Faculdade de Medicina de Rio Preto, com o meu orientador, professor Moacir Godoy, uma pessoa que na área acadêmica, quem é da área acadêmica sabe quem ele é,
um excelente professor, um abraço, professor Godoy, com a paciência que ele teve aí e acreditar em mim, né, que eu não era da área da saúde. Você imagina, o professor Godoy é cardiologista, e eu fui lá, fui apresentado para ele, né, pelo um amigo meu, Rodrigo, né, o Tchê, e eu fui apresentado, né? Ele viu que eu não era da área da saúde, mas mesmo assim ele acreditou em mim, ele viu que eu tinha potencial, e eu, graças Pela a tua Deus, história também, eu não é pelo teu. correspondi. Você tem um histórico, se as pessoas vão puxar, você fez professor na faculdade de administração, da medicina, os alunos que saem de lá falam, você tem mérito para isso, né? Pois é. Nós não podemos colocar só que a pessoa é boa, a pessoa dá oportunidade, mas ela sabe para quem ela deu. Ela sabe a capacidade que você tem, é incrível. Tanto é que eu queria perguntar, quando você fez esse doutorado teu, aí você conseguiu finalizá-lo. Nossa. Aí a pergunta que o mundo quer saber, para que eu vou servir que eu vou morrer? Tanto tempo, pessoa física. Agora para o jurídico, para o hospital isso. Como que significa isso para um hospital, para um médico, esse doutorado que você fez? Então, boa pergunta. Qual que é a importância? Porque para mim, eu falar, quero que você dê 5 minutos depois, eu vou morrer, cacete. Então, mas e aí? O doutorado foi focado no seguinte: através da variabilidade cardíaca, né, a gente vê a frequência cardíaca do paciente, a gente utiliza do seguinte: quanto mais uma pessoa é saudável, a frequência cardíaca ela tem uma variabilidade muito grande. Quanto mais a pessoa vai tendendo à morte, a gente fala a linearidade, a frequência cardíaca ela vai ficando muito parecida, né, entre um batimento e outro. A gente fala aquela a curva R, né, aqueles batimentos que dão assim, entre uma curva R e outra, elas vão ficando muito parecidas. Então, é onde a pessoa vai indo para a linearidade ou a morte, né, que é o caminho final. E nessa daí, a gente utiliza através dessa medição de variabilidade da frequência cardíaca, nós conseguimos abrir em vários espectros, né, em muitas variáveis que predizem a morte do paciente. Então, existe dessas variáveis que nós estudamos, existe, digamos assim, um ponto de corte, né? Precisam de muitos estudos para validar isso, né? E ainda, mesmo hoje, ainda precisamos de mais estudos, mas todos apontam para o mesmo caminho, onde, através de um ponto de corte, a probabilidade de você vir a falecer, ela começa a se concretizar mais. E qual que é o sentido do doutorado? É a gente detectar esses pontos de corte, né, dar mais ênfase a esses pontos de corte, de fato, comprovar ainda mais os pontos de corte, porque não basta uma pesquisa só fazer isso. Você tem que ter várias outras pesquisas análogas que convergem para o mesmo item, onde você fecha depois, onde você... É um histórico geral de aí tudo. Aí você tem um histórico falando assim, essa pesquisa chegou nesse determinado resposta, essa outra também nessa determinada conclusão, e todas elas fecham mais ou menos na mesma conclusão. Não exatamente, mas mais ou menos indo na mesma direção. Que a gente fala que é estudo de meta-análise, né? Então, o meu doutorado participa como mais uma pesquisa para depois fechar uma meta-análise. Então, em resumo, o seu doutorado é muito importante porque ele faz parte de uma pesquisa, de uma coleta de várias pessoas que vão fazer uma pesquisa dessa. Depois coleta tudo. Mas você sabe se existe muita gente que já fez uma pesquisa dessa? Não exatamente igual, né? Você foi pesquisar isso aí também. Por exemplo, tem pesquisas que foram feitas com recém-nascidos, né? Eu não fiz com recém-nascidos. Eu fiz com pessoas acima de 18 anos, né? Ele é igual para você pega um trabalho de recém-nascido, junta com o teu? Então, do recém-nascido, né, você percebe que ele tem a mesma linha. Claro que para recém-nascido, os índices cardiológicos são outros, né? As frequências são outras. E para pessoas jovens ou de idade, a frequência cardíaca também é outra. Mas, de uma maneira geral, todas convergem para o mesmo resultado, vamos dizer assim. Então, isso aí fortalece a teoria, para a gente chegar numa conclusão. E o que nós investigamos, então, é que você consegue detectar precocemente, né, através de alguns índices cardiológicos, né, que não necessariamente estão ali na UTI mostrando, né,
e alguns índices cardiológicos que podem auxiliar, ou que, na verdade, podem não, que auxiliam, né, os médicos para a tomada de decisão, porque o paciente ele está indo para uma linearidade, indo para uma morte, né? E hoje, mas para você ter acesso a esses índices, você tem que depurar ele, tem que passar por vários processos que ali não estão ali na hora, ali igual igual na UTI, que você tem o que está acontecendo naquele exato momento. Então ali você tem que coletar os dados, levar para um laboratório de informática, depurar eles, depois trabalhar em cima deles. Então até todo esse tempo já Nós estamos falando em quantos anos desse doutorado para você apresentar? Um doutorado ele é feito em 4 anos, né? Mas eu fiz com aluno especial, aluno ouvinte, teve 2 anos parado de pandemia, tudo. Desde o primeiro dia que eu me apresentei para o professor Moacir lá na FAMERP, até eu concluir, foram 7 anos. 7 anos. 7, foi mais que um curso de medicina. E para você, porque você se considera uma pessoa mais metódica nisso aí, você não conseguiria entregar sem realmente ter uma 100% de certeza do que você está fazendo? Na verdade, O que te dificultou ou você quis fazer uma coisa muito mais... Eu sabia da importância que tinha esse doutorado, né? Da importância para você ou a importância desse projeto para o mundo, vamos por assim? Não, para o mundo mesmo. Então, esse doutorado, eu sabia da importância que ele tinha. Eu queria fazer ele muito bem feito e muito metódico. E por todas as dificuldades que tinha, porque para você ficar dentro de uma UTI no começo, né, não é fácil. Eu não vou dizer que eu não passava mal lá dentro, né? Tinha hora que eu tinha que sair da UTI. Não é tua minha área, ficava lá numa UTI que não era minha área. Vai lembrando lembranças, vai relembrando coisas, tem a tristeza, né? Claro. Ali ninguém vai ficar rindo. Claro, ali ou é morte, ou no máximo que a pessoa pode fazer é descer de nível, assim, melhorou um pouquinho, sai da UTI. O ambiente faz você se refletir muito, sabe? Eu cheguei a ver ali pessoas ali, infelizmente, ali, né? Você tinha que ver a pessoa morrer para fazer o teste? Não, tem que ser antes. Mas você fazia o teste e já sabia que ela ia falecer? Muitas pessoas que eu fiz o teste faleceram. Mas você fez o teste somente sabendo que ela ia acontecer isso? Não, essa era a pergunta. Essa é a pergunta final. Eu faço o teste, depois eu vejo desses testes quantas faleceram e quantas não faleceram, até aquele momento. Porque eu tive que fechar, até eu fechar o doutorado, eu fiz um levantamento. Mas você puxava também o histórico, se a pessoa era fumante, se não era fumante? Tudo. Tinha que puxar tudo, né? Para a pessoa entender. Então a metodologia era completa mesmo. Não. Então aquela pessoa batimento é X, mas ela era uma fumante, ela era passiva. Tem mais de 50 variáveis. Aquela treinava, aquela não treinava. Fazia academia, não fazia. Mas você puxava. Idade, tudo. Mas você tinha que buscar também histórico com a família ou não? Não, a gente pegava mais a parte sanguínea, né? Ali a parte de exames sanguíneos e o que o médico ali às vezes conseguia com a família ou paciente ali, né, fazendo talvez uma anamnese ali no caso, mas os pacientes que iam para UTI, né, não tem como você conversar com eles, obviamente. Sim. Então era mais com a família ali, mas é mais testes sanguíneos, a gente sabia se era fumante ou não ali, né, a gente perguntar para a família. Quando você começou, deve ter sido até um clima pesado para você. No começo foi, depois você acaba acostumando. Não, lógico, eu vejo que todos os médicos que eu converso assim, passa-se um tempo, não é que eles se tornam frios, eles acostumam com o problema. Né? Como a gente, cada um com seu setor, né? Se tem um problema, se você já é expert no que você faz, você já se acalma. Se você não conhece, você já às vezes assusta. Então você passou por um período de mudanças na tua vida nesse período. Você acha que mudou muito a tua vida interna, você, com esse projeto, com esse doutorado? Esse doutorado aí foi fundamental. O mestrado e o doutorado foram, sabe? Então, por exemplo, o mestrado se projeta para indústrias. Então você imagina que eu passei o meu mestrado dentro de uma indústria, numa linha de produção de ventiladores. Meu mestrado eu passei ali, dentro do chão de fábrica, linha de produção. Você pescava o que ali com eles? Ali eu via toda a linha de produção deles, né? Eu mapeava uma linha de produção, né? Que a gente verificava qual que tinha mais problema ali. Então, mapeava uma linha de produção deles e utilizava a estatística para verificar a variabilidade dentro da linha de produção. Olha que interessante, buscando gargalo. No doutorado, com estatística, a gente verificava a variabilidade também nos batimentos cardíacos, né? Só que, ao contrário, quanto maior a variabilidade nos batimentos cardíacos, melhor. O paciente é mais saudável. Quanto menos, pior. Já na indústria, é o contrário. Quanto maior a variabilidade,
mais defeitos você tem, mais custos você tem, né? Mais retrabalho você tem. Né? Quanto menor a variabilidade, melhor. Então, ali, nas empresas, nós verificamos isso, né? Onde você tem aquele mínimo aceitável de variabilidade. Variabilidade em indústrias vai ter, só que o mínimo aceitável, né? Que é aquele que o mercado aceita, né? Fora isso, já é tido como defeito, né? Ou não conformidades, como nós falamos. Então, mas só que no doutorado, sinceramente, eu não parei, não, sabe? Eu tô com os projetos ainda aí, que eu quero tocar. Eu tô com o meu ex-orientador, né? O professor Moacir Godoy, do doutorado. Nós estamos com um projeto em paralelo, né? Mas ainda não é pós-doc nem nada, mas é um projeto paralelo utilizando aí a inteligência artificial nessa área minha aí que eu defendi do doutorado, e está em processo, né? Então eu ainda não posso dizer que nós estamos conseguimos ainda aquilo que nós almejamos, mas com a inteligência artificial aí a gente está tentando, digamos assim, encurtar os processos para chegar no médico, onde ele vai ter na palma da mão dele, no celular dele, alguns índices cardiológicos em tempo real, com o uso da inteligência artificial. É o que nós queremos. Hoje isso não é possível, tem que levar para laboratório. Então a gente está em torno disso. Então tem algumas fases de concurso aí que o projeto foi passando, e se Deus quiser aí ele vai ter aí mais frente aí alguém aí que vai querer comprar a ideia aí, né? Então a gente vai... A ideia é que... Em resumo, você vai montar um projeto já pronto para quem gostar dessa ideia já tocar. Nós estamos com o Canvas pronto e já estamos aí com algumas fases de um concurso aí para que vire lá na frente uma startup, né? Então nós já superamos aí de 300 ideias, né? 50 passaram 50, entre elas essa daí foi para frente. E agora dessas daí, para você atingir depois aí o grau de startup aí, vai demorar mais um tempinho aí. Se Deus quiser vai dar certo, mas eu ainda não quero entrar em mérito ainda, porque mas ainda não é nenhuma conclusão. É um projeto futuro, é um projeto que você já está plantando. De médio prazo. Veio lá do passado, longo passado. 7 anos. Está trazendo ele para um futuro. Nós estamos com esse projeto. O médio prazo, porque na verdade a tecnologia pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, não tem noção. De repente nasce um aplicativo que já está pronto o que você quer. Então, os aplicativos que estão vindo aí, eles ainda não são exatamente o que nós estamos fazendo, né? Eles, por exemplo, tem os relógios, os smartwatch aí que você vê a sua frequência. Beleza, isso aí é na hora, entendeu? Tem um anel que acho que a Samsung colocou, né? Você coloca um anel e vê a frequência cardíaca. Legal, você vê várias pessoas aí que foram detectadas aí com arritmia, né? Com esses anéis. Mas o que a gente está verificando é um pouco mais a fundo ainda. Então, muitos índices cardiológicos para... Em resumo, vai para toda a área da saúde. Então, a estatística foi para a área da saúde. Então, quer dizer, mas para você dominar a estatística, você tem que ter a base. E a estatística, a base é a matemática. Então, você tem uma formação muito sólida em matemática, você entende a estatística, porque estatística não é simplesmente você pegar um computador lá que tem digamos assim, pronto já para você inserir os dados lá e você tira as conclusões. É um sisteminha que você coloca 2 mais 2 é 4, não é isso? Não é isso. Não é bem. Esses programas estatísticos prontos, eles são fundamentais, claro, mas o antes disso, que você tenha a base mais sólida, você sabe como é que você faz isso na mão. Depois que você fizer isso na mão, a conta na mão, você entender isso, aí você pode utilizar esses programas prontos, né? Que tem aí no mercado vários. Praticamente deles. É um cientista dos cálculos. É uma ciência mesmo, literalmente. Você pode acabar ficando meio maluco com isso aí, pela exatidão, e não acha o cálculo e passa dias, horas calculando e não passa. Você não sossega. Teve algum momento assim na tua vida, você não sossegava, aquele negócio não batia, aí dentro de você fala onde eu errei. Você dava soco na mesa. Aí você tem que voltar mesmo, lá no começo, é que nem aqueles filmes que as pessoas têm que voltar, aquela losona, aí volta, errou ali, ferrou ali, apaga tudo. E faz... mesmo. É ali, um detalhezinho.
assim, como é que pode? Mas é Acontece isso mesmo isso? Que nem Acontece. não é só em filme, então. Isso Você tá aí. calculando e Onde é que tá o erro? Aonde Você fica tá? louco. Aí você tem que parar, tomar uma água, no dia seguinte você retoma e vai. É muito É cálculo. legal. É legal, mas assim, vou dizer que não cansa. Tem que gostar, né? Na Não, área. tudo que você gosta na tua vida não se torna tão cansativo, se torna numa aventura de você conquistar É. aquilo. Você não vai parar enquanto não desistir aquilo lá. Pra todo mundo que não gosta, você fala, meu Deus do céu, não quero nem ver aquilo. Não dá pra ler, cara. Se você for entender mesmo o que você tá falando, as pessoas entenderem o que você tá falando, é só quem estuda pra entender isso. Para, quando a gente era jovem, só gostava de matemática na exatidão. Quando pegava raiz quadrada, isso daí, as pessoas já entravam em crise, cara. Se perguntar pra todo mundo que se formou sobre raiz quadrada hoje, que eu acho que de 10, só um no máximo vai conseguir fazer, cara. As pessoas esquecem. Dessa exatidão, e você foi muito mais além, você foi longe Então, nisso aí. eu imaginava ir até o mestrado, né? Mas depois eu vi que o mestrado não era o fim da linha, né? Mas não tem fim da linha. Falei, pô, então vamos pro doutorado. Surgiu a oportunidade do doutorado e eu queria fazer um doutorado na área da saúde, né? Falei, bom, eu tenho doutorado na, ah, na área de indústrias, né, no Sim. caso. Falei, pô, bacana. Mas eu vi que na área da saúde também tinha um. É muito amplo também, né? Falei, pô, então vamos para um doutorado. Foi super desafiador, porque eu não tenho formação em saúde. Mas mesmo assim, a matemática, ela te dá condições perfeitas de você fazer um doutorado nessa área aí. E eu fiz o doutorado. E tem alguma coisa a mais além disso para continuar? Que você está pensando em estudar? Alguma coisa diferente? Que você passa a tua cabeça, pelo menos? Só falta tomar Não. coragem. Então, um pós-doc, eu até tenho uma ideia aí, mas Ou você vai na focar no projeto continuidade. aí, nesse projeto para Esse, apresentar? esse projeto pode virar um pós-doc também, um pós-doutorado, né? Mas a gente tá focado nesse projeto agora, né? Então, o foco para 2025 é que esse projeto literalmente saia do papel e ganhe aí e ganhe corpo, né? Então, e aí a gente conta muito na área tecnológica agora, né? Porque a gente vai precisar de muita tecnologia. E também, dando certo, as outras áreas vão ser fundamentais, né? Obviamente, o marketing depois, né? A gente vai precisar do marketing do produto. Mas aí lá na frente eu ainda não quero Tá. contar ainda com lá na frente. Então, estamos focados no hoje. Hoje é ganhar corpo aí e verificar o quanto que isso aí é importante, mostrar a importância que isso tem aí para a área médica. Agora vamos falar em três épocas da tua vida. Tanto o lado bom como o lado ruim. Então, o lado bom, quando você era criança, o que você lembra uma das melhores coisas que você lembra quando criança? Ah, a gente jogava futebol, né? Com meu Futebol. pai, aquela escolinha de futebol. O Genópolis Futebol Clube, Esperança do Genópolis Futebol Clube era o nome. Esperança, pô, Era uma Esperança. esperança, legal. Esperança, o nome era bem sugestivo. Galera que jogou lembra. Nossa, o pessoal lembra com emoção Que ainda. emoção, que Com legal. emoção. A gente tem lá todos o álbum, tudo, saía na rádio, tudo, os campeonatos, e o pessoal lembra com emoção, né? E o pessoal, né, na época era tudo no molecada, né? E a oportunidade que eles tinham de jogar bola, né? Isso daí, eu lembro, meu pai acordava às 5 da manhã com a minha mãe lá, e do próprio bolso, mesmo, ele ganhava, às vezes ele ganhava, às vezes comprava sacos e sacos de pão, colocava mortadela de manhãzinha, cortava para levar 8 horas da manhã pra molecada lá, para distribuir pra molecada antes do jogo. E às vezes era com isso que a molecada Ele gostava de tinha. fazer isso. Gostava, nossa, aí tínhamos, era muito time. Era muito. Aí vinha muitos times de volta, de Tabapuã, de Novais, vinha de aqui Itajubi, Novo Horizonte, vinha de Santa Adélia. A molecada vinha mesmo. Os outros times vinham pra gente fazer campeonato Sim, eu mesmo. lembro. Tinha Eu sei que você tá campeonato. falando. Quando eu jogava no tênis, a gente ia de ônibus em vários bairros, em cidades, tudo É, jogar também. Nossa, o pai de um dos meninos que jogava bola, né? Ele tinha um caminhão. Eu jogava molecada na época. Tudo em cima do caminhão a gente ia pra Itajubi, Novo Ai, que Horizonte. loucura. Em cima de caminhão, cara. Era muito Né? louco. Ninguém Cara, morreu ninguém ali, cara. morreu. E Em cima de caminhão, que vambora. você lembra de uma época boa quando jovem? Não, então, dessa época aí é o que mais marca, né? A gente marca isso daí. Que a gente jogava bola, a gente ia mais
vivia no clube. Nós crescemos lá no Genópolis, né? Mais jovem, tô falando, depois dos 17, 18 anos. 17, 18 anos aí foi, na verdade, e aí foi muito trabalho, né? Começou só a trabalhar e estudar, Aí era trabalhar e estudar, era foco em estudar. Tiro de guerra, fiz tiro de guerra, né? Que na verdade o tiro de guerra, se você perguntar para todo mundo do tiro de guerra se faria de novo, todo mundo é unânime em falar que faria de novo tiro de guerra. O tiro de guerra é uma lição, sabe, para você. Eu acho que é assim, te dá muita resiliência, ele te põe no limite, sabe? Te põe no limite. Então, muita coisa que você supera na vida, porque o tiro de guerra te ensinou, sabe? Então, você tem muita. Você faria de novo? Todo mundo lá faria de novo, na época lá, né? Você faria de novo, faria. Todo mundo faria de novo. E além de você fazer muitas amizades lá, né? Muitas amizades de tiro de guerra também. Me lembra muito. Tiro de guerra é uma coisa que tem muito na cabeça. Mas depois disso daí foi muito trabalho e muita conquista para você tentar vencer aqueles sonhos de infância, né? Então, e vem as responsabilidades também, né? Você venceu algum sonho de infância? Foi matemática. Matemática. Então, quando adulta, a tua maior alegria foi o quê? Eu queria fazer matemática foi conseguir numa fazer faculdade medicina. pública. Foi fazer matemática. Uma faculdade pública, fazer matemática numa faculdade pública. Era meu sonho. Aí você conseguiu. Foi. E fui em São Carlos. Foi em São Carlos que eu consegui. E foi ótimo lá. Quando criança, o que foi uma barra pra você que você superou? Que você conseguiu passar por cima? Não é bem barra, viu, Daniel? Não quando criança. Na verdade, foi quando meu pai adoeceu, né? Então. Que época foi? Você tinha quantos anos? Você lembra? Foi dos 18, foi na época já do tiro de guerra. Não, foi logo depois. Não, foi logo depois do tiro de guerra, 19. Foi dos 20 aos 24, 25 anos. Meu pai adoeceu. Foi dos 20 aos 24, 25 anos. Meu pai adoeceu, né? Então, cigarro, né? Às vezes também a parte de bebida, né? Então, essa parte aí pesou muito. A gente era criança, né? A gente não sabia, né? Então, o que se tratava, o que era você fumar, né? Então, isso daí ocasionou para ele muito problema circulatório, né? Meu pai era forte demais, né? Meu pai morreu com 64 anos, né? Mas, assim, esses últimos 4 anos dele foi de muito sofrimento, né? Então, isso aí que marcou muito essa tua parte da mudança, juventude. foi uma mudança real da tua vida ali. Você acha que deu uma mudança? Ali, virou tudo. Ali virou. Virou ponta cabeça quando vai. Ali virou a chave. Porque, na verdade, eu parava, né, para cuidar da doença do meu pai. Então, eu trabalhava para cuidar da doença dele. Entendeu? Minha mãe também, no caso, óbvio. Então, a gente era totalmente focado nisso. Então, isso aí, e a gente, enfim, eu tratei dele na época da maneira que a gente podia até o último momento e graças a Deus nós demos condições para ele, né? Mas assim, na época, né, o que nós tínhamos ali era o que era possível tratar, né? E, enfim, mas essa foi uma época difícil, né? Foi muito difícil na época. E, enfim, depois disso aí eu coloquei a cabeça no lugar, né? Aí eu fazer as coisas. Fui atrás do meu sonho, depois que eu fui atrás do meu sonho. Então eu dei uma parada ali e fui atrás do meu sonho depois, né? Então depois que eu fui fazer. Você acredita, você tem bastante sonhos, né? Ideias, tudo. Mas você acha que tudo que você já estudou, às vezes segura um pouco para você conquistar sonhos, no sentido de, quando uma pessoa tem muita exatidão, né? Do que você vai falar que você tem, em resumo assim, quando você vai pensar em um projeto, você já pensa nos riscos calculados primeiros ou na ideia que ele pode dar certo? A gente vai ficando com mais idade, ficando mais velho, né? A gente vai mensurando mais os riscos, né? Obviamente. Então, para eu fazer um projeto hoje, obviamente, eu não ia fazer, entre aspas, não digo loucura, né? Mas você imagina, hoje, largaria o emprego para ir atrás de um sonho hoje já é mais difícil, você não né? faria. Hoje não, hoje você ia calcular todas as variáveis. Não, hoje não dá mais. Hoje não dá, hoje a sua responsabilidade, né? Hoje... Mas se você tivesse esse conhecimento, quando jovem, você largou tudo, teu trabalho fixo para fazer matemática, com essa cabeça de hoje que você tinha, você não faria isso.
Tipo, nossa, eu tenho um emprego fixo ou eu vou lá tentar a sorte? Não, eu com certeza eu conciliaria. É. Ah, não, pra largar hoje não. Não, hoje não. Não, com a tua cabeça, mas se você fosse daquela época com vontade de Não, fazer, naquela época eu fiz mesmo, eu larguei e mas fui. Sem com essa cabeça eu já não perspectiva. faria. É, hoje, Você ia ficar hoje. aquele receio de, eu tô com uma coisa exata na minha mão ou eu vou tentar um sonho? É, não. Eu já fiz isso. Eu não faria de novo. Não, Não faria de o que eu novo. quero te explicar, que eu entendo o que você está falando, é o sentido assim: você tem a capacidade hoje de calcular algo que a gente não está vendo lá na frente, porque você está vendo a exatidão do cálculo do exato, o que, que é o risco calculado, É. então você vai tudo essa busca. Então, é que nem o médico. O médico ele vê muito mais, às vezes, o problema quando ele vê a pessoa doente, né? E ele mesmo internamente ele sofre muito, porque qualquer coisa que dá nele, ele fica encanado do que pode ser. E às vezes é só uma tosse. Mas ele já vai muito além, porque ele estudou que só pode não ser só uma tosse, É, né? justamente. Até eu brinco que às vezes o mais feliz do mundo é o mais ignorante. Você não sabe dos O riscos. cara que não sabe de nada, vive no meio do nada, no mato, olhando para a natureza, comendo da própria matinho dele lá as verduras dele. Acho que aquele lá é mais feliz, porque ele não sabe todos os riscos. Não sabe o que tá acontecendo. Você acha que quanto mais a gente sabe, mais a gente Com sofre? certeza. Mais a gente sabe, mais sofre sim, com certeza. É isso aí mesmo, acontece. É, É, porque você vê todos os riscos aí que antes você não via. Eu falei, você vai, você entendeu? vai. Você vai. É claro que quando você é jovem, você não tem tantas responsabilidades, não tem tantos boletos para pagar, né? Você tem que tentar mesmo. Sim, mas eu não vejo só por aí, porque quando você é jovem, você tá com essa cabeça que eu te falei daquele rapaz que não sabe de nada, o ignorante, né? Que fala assim, a ignorância é aquele que não sabe de nada das coisas. Eu não sei nada de matemática, nada de inglês, mas eu sei muito sobre horta. Então, a pessoa, ele é muito inteligente e eu sou ignorante na parte da É. horta. É isso que eu quero dizer. Acho que apesar essa palavra ignorante, as pessoas às vezes assustam. Nossa, que foi agressivo, mas é a realidade. Se tiver algo que você não entende sobre um produto, eu não sei nada do teu estudo. Se eu pegar essa exatidão que você sabe da tua vida, eu vou me perder. Mas se eu te colocar aqui no estúdio, eu colocar na parte de marketing, você vai se perder. Isso com certeza. Então é cada um no seu quadrado, É. né? Só que por trás de um crescimento, que nem você acabou de falar, por que falam que o jovem tem que tentar? Porque ele vai tentar algo que realmente ele não tem essa capacidade ainda de uma coisa que você hoje tem. Então é muito difícil a gente, que você acabou de falar, quando é adulto, sonhar mais e conquistar, a não ser que a gente perca o medo. E perder o medo depois que você tem o pé no chão, cara, que acho que é o mais difícil, né? É mesmo. Mas quando você é jovem, você ainda tem muito tempo para recuperar, né? Então, erros e acertos, né? Você tem tempo para se recuperar. Mas a partir de agora, Mas para o problema é você. entender quando você é jovem que você tem esse tempo. Você É, tem que usar esse tempo por um bom tempo também. Não é sair dando tiro pra tudo. Agora eu sou jovem, vou tentar isso, aquilo. É focar e tentar fazer dar certo. veja bem, eu fui embora para São Carlos lá, não era tão jovem, tinha meus 25, mais ou menos. Meus 25 anos, 25 para 26 Ali você anos. já não tinha teu pai. Não. Então foi ali que você Eu faleci, bateu. meu pai faleceu com 24 para 25. E eu fui depois. Né? Um ano e pouco depois eu fui. Quer dizer, você teve que ir lá, você largou um trabalho, que depois você acaba sendo dependente também pra cuidar da mãe com você, Tinha que conciliar tudo. conciliar tudo. Você foi embora do zero. Zerou a tua conta. Não, zerou. Zerou. Resetei a minha vida e comecei de novo. Eu resetei ela e comecei de novo. Você ir para São Carlos, imagina, é tudo novo, né? Eu coloquei um colchonete embaixo do braço e fui embora. Fui lá, não conhecia nada, ninguém, não sabia se ia Você para acha que esquerda, para direita. essa correria de mudar também foi uma mudança? Depois que você perdeu teu pai, até a realidade falou assim: eu vou mudar tudo, chega, eu não vou ficar onde eu fico, eu quero ir embora um pouco daqui para começar a conhecer um outro novo mundo. Será que foi para zerar um pouco tudo? Então, Aqui te marrava um pouco? é claro, no caso, né, enquanto eu tratei do meu pai na época, né, então aquilo lá eu só focava nisso. Essa fase, quando não tinha mais, aí eu voltei àquele sonho de infância, que estava guardado até então. Agora eu vou bater. Aí eu resgatei, deixei ele quieto. Aí eu resgatei aquele sonho de infância e fui atrás. Aí eu fui atrás com todas as forças mesmo. Eu tinha certeza do que eu queria. Esse era o detalhe. Eu tinha certeza daquilo que eu queria. Tanto é que quando eu resolvi largar o emprego, foi uma coisa muito bem pensada, muito bem analisada. Não foi do dia para noite. Foi uma coisa que eu pensei muito, muito tempo.
Aí que eu resolvi ir e aí acabou dando certo. Claro que a gente sempre teve apoios aí também, né? Mas eu acabei conseguindo e, fazer o sonho de infância, que era isso daí mesmo. Que é o mais difícil, é Poxa, fazer a você fica realidade. frustrado se você não consegue. E aí você fala, por que que eu não fiz? Tem que fazer, você tem que tentar. Mesmo que você não consiga, tem que tentar. E vai com força, vai com fé que você consegue, com certeza. Só que foi difícil. Foi mais difícil sair do que entrar lá em São Carlos. Foi muito difícil. Pra sair? Ah, pra sair, Em que sentido que você fala? é pra você se formar. Você se formar não é tão fácil, não, lá. Ah, você tá louco. Olha, eu fico imaginando o que é fazer um Não, você processo não tá desse aí. entendendo. Só quem viveu lá na época, nem, não sei como que tá hoje. Mas só quem viveu lá na época sabe o que é isso. É desumano, cara. É loucura. E você, assim, pô, agora eu via lá São Carlos, pô, tem piscina lá, tem área tem quadras, tem um monte, tem tudo lá dentro. Falei, pô, vou usar tudo. Que quase não usava, não dava tempo. Enfim, mas é uma cidade lá dentro, né? Mas você fica encantado quando você vai lá ver aquilo, né? E aquilo lá te dá mais energia, porque quando você tá lá dentro, você não é sozinho. Você olha para todo lado, você só vê estudante. Então aquilo lá te dá um clima de estudo, te dá energia, né? Você anda pela cidade, você só vê estudante. Em São Carlos, só estudante, para cima e para baixo, cima e para baixo. Então, você respira aquele ar, a adrenalina é outra. Sabe, a adrenalina é outra. Então, não é você só que está estudando e não tem mais ninguém. Você fala assim, pô, tá estranho. Não, é todo mundo igual ali, meio nivelado, sabe? Então, isso aí te dá uma energia a mais. E isso te ajuda a estudar também. Então, é aí que você vai. Que maravilha. É. Vamos agradecer já nossos patrocinadores, pessoal da Mercavejo Brasil, o Regional, a Netflix, a League Shop Germania, a Merlin Brindes, a Vox FM, a Empório Badesco, a Aero Stores, a Espaço Fibras, a Academia Estúdio Vita, a Fidelidade e a Revista Estampa. E você também quer patrocinar o programa cafécomzaca.com, entre em contato ou com o telefone aqui embaixo, chama a gente no zap, venha fazer parte do nosso programa. É isso aí, Nilson. Quer dizer então que o homem da exatidão teve sonhos, realizou sonhos, foi pra cima, conquistou muitas coisas, hoje é um doutor. Né? Porque quem faz doutorado é doutor. De certa forma é isso mesmo. Seria um doutor Nilson. Mas tá certo. Me fala uma coisa, se você voltasse aqui, se desse uma fichinha de orelhão, aquela lá que você colocava, tinha 50 segundos pra falar Era com a pessoa. 50, né? Não Mais ou menos, ela apertar, ela entrou. Você tem 50 segundos, vai tocar o telefone, tá o Nilson lá com 13 anos, 14 anos. Então, põe-se mais ou menos a idade de 13 anos, 14 anos, jogando 13. futebol. Toca o telefone, ele para de jogar futebol, ele atende o telefone, é você. Com essa idade, com essa tua cabeça. Você tem a chance de falar 50 segundos pra ele, alguma mensagem que ele tem que entender, pra tentar evoluir um pouco mais do que ele evoluiu. O que seria? Na verdade, o que eu falaria aí pros jovens de 13 anos de idade aí, especialmente se eu estivesse falando comigo mesmo. Você. Sinceramente, eu falava assim, ó, o futuro aí é só contigo, é sua força, sua energia, vai em frente, acredita aí no que você tá querendo, de fato, o seu sonho vai atrás, não meça esforços, que você vai conseguir, pode ter certeza que você vai conseguir, e se arrisca porque você tem tempo e você tem tudo para dar certo, só depende de você mesmo, pode ir em frente que você vai conseguir. Eu falaria isso. É isso aí, Nilson. Então, eu vou fazer uma coisa pra você. É a primeira plaquinha de 2025. Só. Primeira plaquinha do primeiro episódio da sexta temporada pra você. Pô, Café Daniel, com Zac, obrigado, velho. pra você guardar no teu coração, guardar dentro do armário ou fora do armário. Não, vai ficar junto lá com as outras placas, com certeza. Esse é um presente real, verdadeiro, e você é uma pessoa que a gente gosta muito, uma pessoa trabalhadora, guerreira, honesta. Obrigado. E que muita gente realmente gosta e aprendeu não só respeitá-lo, mas amá-lo também. Então, que você seja feliz e nosso muito obrigado, hein? Poxa. Mas antes de mais nada, eu quero agradecer nossos patrocinadores, hein? Mandar um abraço pessoal da Mercavejo Brasil, o Regional, a Netflix, a League Shop Germania, a Merlin Brindes, a Vox FM, a Empório Badesco, a Air Stores, a Espaço Fibras, também a Academia Estúdio Vita, a Fidelidade, a Revista Estampa e você. Então deixa uma mensagem final aqui do programa, né?
não é da tua vida, mas é do programa. Pra galera aqui, olhando pra essa câmera aqui, ó, uma mensagem final de tudo que a gente conversou, sobre o Nilson, quem é o Nilson, a galera que gosta de você, que tá te assistindo, deixa uma mensagem aí. Bom, o pessoal que gosta de mim aí, ou que não gosta de mim Também. um grande abraço aí, né? Eu agradeço aí a oportunidade de estar aqui com o Daniel, com todos vocês. Espero que vocês tenham aí gostado da entrevista. E o recado que eu dou é que você sempre utilize o máximo de sua energia, foque em algo que você goste muito e você vá com muita fé, com que você acredite naquilo que você queira, que o seu sonho vai se realizar. Mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer. Tudo tem sua hora, tudo tem o seu momento. Se não for agora, com 17 anos, com 18, 19, vai ser uma hora. Então não desista, tá? Mesmo, não importa a idade que você tenha. Não fique frustrado em não tentar, beleza? Grande abraço a todos aí, muito obrigado aí. Ó, muito bem, o cara já até mandou um abraço pra todo mundo. É isso aí, gente. Eu agradeço mais ou menos a tua presença, ou tua presença por inteiro, tá? Aquela galera que assiste pouco, aquela galera que assiste inteiro. O importante é que você compartilhe, que você marque seus amigos, converse sobre o programa, chame um pouco mais a atenção pra galera, porque são pessoas daqui como a gente. E essas histórias que nós queremos mostrar agora, 2025, essa é a nossa primeira entrevista, nossa sexta temporada, na realidade. Sexta temporada, o primeiro episódio foi com o Nilson e pode ser você também. Entre em contato com a gente. Novamente, feliz ano novo para vocês e um bom dia, boa tarde, boa noite, uma boa madrugada para você que não dorme. Valeu, até já.